Os que me conhecem há mais anos já ouviram que o Salmo 46 era o salmo preferido da minha bisavó Jovita. Ela foi uma mulher sofrida, veio lá do interior da Paraíba, de uma região muito seca, muita miséria, muita fome, muitas dores. E como uma mulher que teve um encontro com o Senhor Jesus, ao se deparar com esse salmo, ela fez desse salmo um hino de fortalecimento da sua fé. Então eu ainda criança tive a oportunidade de conhecê-la e conviver um pouco com ela, porque ela morreu, faleceu em ditosa velhice, e pude ver como esse salmo era especial para o coração da bisavó Jovita. E por que eu estou citando isso? Porque eu acho que esse salmo pode ser um hino de encorajamento para você. Não apenas essa manhã, mas você pode retornar a ele quantas vezes for necessário, para que você ache nele conforto, consolo, esperança, diante de dias adversos, diante de circunstâncias difíceis que a vida nos traz. Só que eu vou ler apenas do verso 1 ao verso 3. Pastor, e o restante do salmo? Você vem à noite que eu vou continuar pregando nele, tá? Então, 18 horas, inclusive a partir de hoje, nós vamos estar reunindo lá no auditório, no culto da noite. A gente fez uma experiência esses dias, que coisa gostosa, viu, irmãos? Que coisa gostosa, né? Lembra a Igreja Luz lá de trás, né, no iniciozinho, um ambiente maravilhoso, a gente ficar mais junto assim, e vai ser muito acolhedor. Então, se você quiser participar da reflexão dos outros versículos, você volta às 18 horas que a gente vai continuar. Mas agora nós vamos ler apenas do verso 1 ao verso de número 3. Diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Esses dias eu comecei a receber algumas notícias. Pastor, tal família da igreja está passando por um momento difícil na saúde. Olha, pastor, tal pessoa descobriu um diagnóstico complicado. E eu comecei a ficar angustiado, porque como os irmãos sabem, eu tenho viajado bastante, nem sempre eu estou aqui na cidade, nem sempre eu consigo dar atenção a todas as situações, a todos os fatos que vão acontecendo. Mas eu falei assim para a equipe: vamos mapear as famílias da igreja que estão passando por lutas na área de saúde. Porque quando eu chegar, e a ideia era para essa semana agora, eu vou visitar essas situações aí. Vamos tentar cuidar do povo, vamos tentar encorajar o povo. O problema é que quando nós mapeamos, estamos falando só de saúde, tá, pessoal? Só de saúde. Descobrimos 18 famílias da igreja passando por lutas. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, não dá para visitar esse povo todo. Vou estar 4 dias e mais o final de semana em Goiânia, como que a gente vai dar assistência a tantas pessoas? E eu cheguei no pastor Maquino, que tem estado aqui conosco num tempo sabático, falei assim: pastor, me ajuda, vamos fazer o contato dessas famílias, vamos trazer os irmãos para nós reunirmos, orarmos juntos e compartilhar como que está a vida, o coração. E acabou que nós fizemos esse encontro na quarta-feira, e aí ouvimos, choramos, oramos, colocamos as situações diante de Deus. E evidentemente que a gente fica com aquela percepção de que muitas pessoas, elas às vezes são tomadas por situações, circunstâncias, adversidades que elas nunca imaginavam que iriam passar. Agora, eu citei apenas saúde. E se nós levantássemos aqui aqueles que estão sofrendo grave situação financeira, aqueles que estão sofrendo nos relacionamentos, que estão passando por crise, às vezes conjugal, ou então, às vezes, uma séria situação em torno dos filhos, ou aqueles que estão passando, às vezes não por problemas na saúde física, mas estão doentes emocionalmente. Nós sabemos que a ansiedade
E a depressão, que muitas vezes isso tudo está muito interligado, tem sido um mal tão comum nos nossos dias. Ou seja, todos nós estamos vulneráveis a situações fortes, difíceis, que podem vir sobre a nossa vida de uma maneira muito inesperada. Inclusive, naqueles dias eu tomei ciência, né, que o nosso irmão Joel, que está ali, né, levanta a mão aí, Joel. Penteado bonito desse irmão, viu? Eu gosto mais dele, né? Do estilo dele, né? Então, nosso irmão Joel, uma semana atrás, lá na fazenda, né? Vida normal, tranquila, de repente passou por uma situação que poderia ter custado a integridade física dele. Foi atropelado lá pelo gado, não é? E deu um susto danado, né, Célia? Acho que até hoje você está recuperando o susto, você e as meninas, não é? Deu um susto danado na família. Então, irmãos, é fato que às vezes os montes se abalam. Às vezes as águas tumultuam e espumejam. Às vezes o centro da nossa vida, o centro gravitacional da nossa vida, parece que perde o rumo, o prumo. E as coisas então parecem que saem de um certo controle, de um certo equilíbrio. E todos nós estamos sujeitos a isso. Inclusive, às vezes as coisas estão até mais ou menos organizadas na sua vida. Mas se você ficar vendo jornal, como é que você sai, diríamos assim, depois de um bom tempo assistindo os jornais dos nossos dias? É guerra Rússia com a Ucrânia, é a situação, né, lá na Palestina, também faixa de Gaza, com a situação de Israel, agora Israel com o Irã com os Estados Unidos, as situações financeiras e econômicas, o país chegando numa perspectiva de que talvez daqui a um ano, não é, entre em colapso financeiro por causa da questão fiscal. Ou seja, nós somos tomados dia a dia por situações que nós não temos controle, que estão acima de nós e que podem nos afetar, seja numa esfera muito ampla, seja numa esfera muito particular. Pastor, eu já estava meio ansioso depois dessa introdução do senhor, então agora que eu estou, né, preocupado. Mas aí que está a palavra do Senhor nessa manhã para você. Você não precisa temer. Você não precisa temer. É muito interessante a expressão desse texto. Existe, irmãos, sim, o ainda que. Existe sim aquilo que nós podemos chamar de mesmo que, entretanto, aquilo que está fora do nosso controle, aquilo que nós não temos forças para lidar, aquilo que é maior do que nós e que às vezes pode sim nos envolver. Mas nós não precisamos ser tomados pelo pavor, pelo medo, pela ansiedade. E nós temos aqui nesses 3 versículos 3 motivos porque a gente não precisa temer, mesmo que bata a doença, bata a situação difícil financeira, o desemprego, venha a crise no país, ou que alguma coisa lá fora nos afete, ou que uma coisa muito particular, muito da sua vida, da sua realidade, pareça vir com tanta força contra você. Por que a gente não precisa temer? Por 3 motivos muito claros nesse texto. O primeiro, que o texto nos diz aqui, com muita clareza: Deus é o nosso refúgio. Deus é refúgio. Esse salmo, a maioria dos estudiosos entende que ele está no contexto em que o povo de Deus no Velho Testamento estava sitiado ali em Jerusalém pelos exércitos de Senaqueribe. Era uma grande potência bélica contra um povo, diríamos assim, fraco. Humanamente falando, era uma situação impossível de ser, diríamos assim, de você ver a vitória daquele povo subjugado pelos exércitos de Senaqueribe, que já havia subjugado tantas nações e que já havia inclusive tomado o reino do norte, tomado a cidade de Samaria.
E aí, como nós sabemos pela narrativa bíblica, Deus fez o impossível pelo seu povo. Deus derrotou aquele grande exército sem que aquele povo tivesse que se mover nessa direção. O salmo, então, é uma expressão de louvor, é um hino de louvor, em função daquilo que o povo experimentou. E essa expressão, Deus é nosso refúgio, ela nos lembra que diante das situações que nós não controlamos, situações que nós não temos poder, situações que são maiores do que nós temos aonde ir ou a quem ir. Nós não estamos sozinhos. Há um ambiente em que nós podemos ser guardados, protegidos. Isso é tão forte que nos lembra o Salmo 91. Alguém lembra como começa o Salmo 91? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Há um lugar, e aqui há uma marca muito diferente de quem tem o temor a Deus, de quem tem Cristo Jesus como Senhor, daquele que vive nesse mundo com as mesmas intempéries, mas não possui um relacionamento com Deus. Para onde essa pessoa vai? Onde é o seu refúgio? Onde ela pode se colocar em cobertura, debaixo, sendo guardado? Mas se você tem um relacionamento com Deus, você sabe que Ele é este lugar seguro, onde a sua vida, o seu coração, as suas expectativas, a sua esperança pode ser colocado. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. No meio da tempestade, há um esconderijo. No meio da tempestade, há um lugar onde eu posso recorrer. E Ele é o próprio Deus. O próprio Deus. Mas se de um lado, o texto que começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, aponta para Deus como aquele a quem nós podemos buscar, recorrer, porque essa é a ideia de refúgio, não é? É você então ir para um lugar de proteção, de resguardo. Mas o texto também avança nos falando uma segunda coisa muito, muito importante. Deus é refúgio, mas Deus também é fortaleza. Pastor, a palavra refúgio e fortaleza não seriam apenas sinônimos nesse versículo? E não, irmãos, não são sinônimos. Porque se refúgio está falando de um lugar seguro, a palavra que traduzida como fortaleza, ela vem, na verdade, a partir de uma raiz que nos dá a ideia de força. Refúgio está apontando para onde eu posso me abrigar, para onde eu posso ir, onde eu posso me proteger. Mas fortaleza está dizendo que nós temos um recurso em Deus, uma condição em Deus para lidar quando o ainda que, quando o entretanto bate na nossa porta. Deixa eu dar um exemplo aqui bem prático. Quando eu era criança, me lembro de uma situação que meu pai falou assim: filho, nós vamos fazer uma visita a uma família que está muito sofrida, muito sofrida. E de fato aquela família havia vivido uma tragédia. A filha daquele irmão faleceu num acidente numa lagoa, uma canoa que eles estavam virou, a moça estava grávida do primeiro filho, então faleceu ela e o bebezinho que ela estava gerando. E aquela família estava nesse ambiente de luto. E eu, na minha cabeça de criança, enquanto a gente ia no carro para a casa desse irmão, eu os conhecia, eram irmãos ali da igreja que nós frequentávamos lá em Brasília, eu ia na minha cabeça pensando assim: será o que meu pai vai falar? Nossa, esse povo deve estar muito abatido, será como que eles vão estar? O que a gente faz numa situação dessa? O que a gente diz? E meus amados irmãos, aconteceu ali um fenômeno
que talvez você já viu acontecer. Quando nós chegamos, quem saiu consolado daquela visita fomos nós. Por uma questão bem objetiva. Aqueles irmãos estavam revestidos de uma força, de uma atitude em Deus, de uma condição em Deus, que era visível. Ali estava o poder de Deus sustentando aquela casa, aqueles irmãos. Anos depois, certa vez eu fui fazer uma visita a uma senhora chamada, o pessoal chamava ela de Senhoria, Dona Senhoria. E a Dona Senhoria é uma mulher muito crente, mas já muito idosa. Aquela situação que você também já deve ter ouvido falar, de uma pessoa que, diríamos assim, já muito idosa e com um organismo mais fraco, ela levou um tombo, quebrou o fêmur, estava ali impossibilitada, diríamos assim, de sair de casa, uma situação de muito sofrimento, muita dor, já também com várias comorbidades. E fui ali fazer aquela visita para a Dona Senhoria. E aquele mesmo sentimento que eu tive quando criança, estava dentro do meu coração, dentro do carro. Falei assim, o que eu vou dizer para a Dona Senhoria? Como que eu vou consolá-la? Como que eu vou ajudá-la? E meus amados irmãos, eu preciso dizer para vocês que naquele dia eu saí tão fortalecido daquela visita. Porque a Dona Senhoria, em tanto sofrimento, em tanta dor, numa situação tão difícil, ela me deu ali sinais de que estava revestida da força, da fortaleza de Deus. Eu lembro que ela falou assim, o senhor pode cantar um hino? Eu sei, qual hino que a senhora quer que eu cante, Dona Senhoria? Aquele que diz assim, por onde for, ou é onde eu estiver, ali, ou aqui, ou ali, é céu ali. E eu pensei, que fé que essa mulher tem. Mas, meus amados irmãos, o segredo não era aquela família lá de trás, quando eu era criança, ou a Dona Senhoria. A grande questão é que às vezes você é tomado por um nível de luta, de sofrimento, de situações, que se alguém falasse para você, você vai passar por isso um dia, você diria na hora, não, eu não tenho condições, eu não tenho força, eu nunca vou dar conta de passar por uma tribulação dessa. Mas quando chega o tempo da adversidade, quando chega a situação que bate à sua porta, por que você irá suportar? Por que você irá resistir? E provavelmente quem conviver com você vai olhar e falar assim, meu Deus, como está dando conta? Senhor, eu me sinto encorajado com esse irmão, com essa irmã, porque Deus é fortaleza, porque Deus é força. Se de um lado eu posso correr para Deus, eu também posso do outro ter essa perspectiva de que Ele me reveste de forças para passar e superar as adversidades, as situações que batem à nossa porta. Mas há um terceiro motivo pelo qual nós não precisamos temer, apesar da vida às vezes parecer essa caixinha de surpresa, esse conjunto de incertezas. Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Mas terceiro, Deus é presente. Não é isso que o texto diz? Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, a nossa força, auxílio, e aí tem aqui uma estrutura gramatical para a gente saber que Ele é presente mesmo, que o texto diz assim, auxílio sempre presente na adversidade. Deus não muda. Deus não muda. Quem muda é a gente. Deus não muda. Quem muda é a gente. O Deus da Escritura diz, eu vou estar sempre com você. Sempre.
Essa promessa é repetida por Jesus nas últimas palavras dele, antes dele subir aos céus. E eu estarei convosco, quantos dias, irmãos? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então há algo que nós precisamos perceber. O sentimento de distância, de desamparo, o sentimento diríamos, de que Deus esteja ausente dos nossos momentos de dores, tem a ver com o modo com que nós somos voláteis, não tem a ver com Deus. Deus não mudou e Ele não muda. Por isso a gente sentindo ou não sentindo, e às vezes a gente sente como se nós estivéssemos sozinhos, às vezes nós nos sentimos abandonados, mas meus amados irmãos, quem mudou fomos nós, Deus não mudou, porque Ele é auxílio sempre presente, sempre presente. Então, Ele estar presente não depende se eu percebo a sua presença. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Às vezes eu estou cego para a presença, para o cuidado, para o sustento de Deus. Mas se eu sou filho dele, Ele é sempre presente. Então qual é o movimento que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser relembrados, rememorados das promessas de Deus. Porque Deus não muda e Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. O que muda é a nossa percepção, é o nosso sentimento, é a nossa leitura. Às vezes marcada pelas situações que nos cercam. Porque nós somos pequenos, somos frágeis. Às vezes, literalmente indefesos. O quadro que o texto descreve, desse ainda que, é um quadro de colapso. Montes se lançando ao mar. Águas que tumultuam e espumejam. Quando eu morei 1 ano lá em João Pessoa, isso ainda é até certo ponto recente, eu passei por uma experiência do que é água, gente. O que é mar, quando ele resolve tumultuar o negócio. Eu não sei se você sabe, inclusive se você for viajar, né, tomar um banhozinho na praia, né, irmão? Coisa boa, né? Então você já vai com essa dica. Existe aquilo que a gente chama que é corrente de retorno. Você sabe o que é corrente de retorno? Então, às vezes, o movimento da água, né, tá ali a onda, tá te jogando para a praia, mas de repente há um ponto ou uma circunstância em que acontece uma corrente de retorno. Simplesmente vem um turbilhão de águas e aquilo te puxa. Esses dias nós vimos uma pessoa de Minas Gerais que faleceu, né, estava lá na praia de Ipanema, dia ensolarado, tudo ok, e simplesmente o cara foi e não voltou. Por quê? Porque ele pegou uma corrente de retorno e aquilo puxou ele para dentro do mar, ele não sabia nadar, ele faleceu. Eu estava lá em João Pessoa, na verdade perto de João Pessoa, uma praia belíssima, e eu gosto de onda forte, pessoal. Eu gosto de pegar jacaré. Você gosta de pegar jacaré? Sabe o que é jacaré? Então é bom demais, não é? Aquele trem assim, é uns 2, 3 segundos que vem aquela onda pesada, pá, e você vai, aquele turbilhão de água, você sai lá do outro lado, levanta, que coisa maravilhosa. Você gosta não, irmão? É bom demais, é bom demais. Não sei como é que tem gente que não gosta do mar. Mas nós estávamos esse dia no mar e o mar estava agitado. E meus amados irmãos, tinham 2 mineiros para variar, né? Lá junto. E eles, a gente não sabe nadar, aqui está meio perigoso, tal, saíram. Eu fiquei um pouquinho a mais. Nisso vieram 2 ondas mais fortes. E elas meio que encaixaram uma na outra. Eu estava aqui bem no meiozinho, quando as 2 fizeram assim, ó, fecharam. E aquilo fez assim, ao invés dela bater e... elas se encontraram, fizeram assim. Irmãos, sabe aquele tempo do jacaré, os 2 segundinhos que eu falei? 2 segundinhos depois, eu estava, era uns 70 metros para dentro do mar. Coisa assim, violenta. Assim, meu Deus do céu. Que eu fui, né? Porque primeiro foi aquele turbilhão de água. Eu queria pegar o jacaré,
né? E o jacaré que me pegou, me jogou lá para dentro. E quando eu olhei, eu já não dava pé. E onda vindo, onda vindo, onda vindo. E eu falei, meu Deus do céu, o que a gente faz quando tem uma corrente reversa? A primeira coisa, você não pode nadar contra a corrente. Muita gente morre numa situação dessa por causa do desespero. Enquanto aquele turbilhão de água está te puxando, não tenta vencer ele não, porque você não vai vencer. Você vai morrer cansado, vai beber água, vai se afogar. Você pode ser o melhor nadador da face da terra. Isso eu já sabia. Então o que eu fiz? Eu falei assim, deixa eu ver até onde eu vou. E nisso, a Nair lá, pequenininha, lá na beira do mar, né? Aí de repente ela só virou assim, né? Ela viu que eu estou aqui. Aí eu já estava a uns 100 metros mais ou menos, uns 120 metros mais ou menos. E eu falando assim, quando parar de me puxar, aí você tem que nadar para a esquerda ou para a direita e tentar sair daquela situação. Enquanto aquele tanto de água estava passando aquelas ondas, eu estava ali falando assim, Senhor, será que chegou a hora? Será que estou sendo promovido hoje? Eu falei assim, vou ficar aqui concentrado. Deixa eu parar de me puxar. Resultado. A Nair, desesperada, saiu gritando. Aí um cara ficou desesperado, pulou numa prancha, pegou uma pranchazinha pequena assim, foi. Quando ele chegou em mim, ele, calma, calma, calma. Não, eu estou calmo. Calma, 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 eu vou te salvar. Tá, não, beleza. Tá. Aí jogou assim aquele trenzinho e começou a nadar. Quase que o homem que morreu esbaforido tentando me puxar do mar. Às vezes a gente é pego assim, sabe? Turbilhão. Turbilhão. Mas o que Deus está falando para a gente nessa manhã é que a gente não precisa temer. Mesmo quando vem um turbilhão. Mesmo quando você é puxado. A gente não precisa temer, em primeiro lugar, porque a gente tem em quem refugiar. Em segundo lugar, porque esse em quem a gente refugia, ele é força. Então aquilo que você não consegue, ele consegue. Aquilo que você é incapaz, ele te capacita. Aquilo que você não pode por si mesmo, ele derrama sobre você. Mas mais do que isso, nós temos um Deus acessível. Ele está conosco. Ele está conosco. Então, às vezes, meu irmão, minha irmã, talvez o que está prejudicado nessa manhã não tem nada a ver com a postura de Deus com você. Talvez o que está prejudicado nessa manhã é a sua leitura, é a sua percepção. Deus está perto, Deus está ao seu lado, Deus está envolvido, Deus não está inerte, Deus está pronto para ser esse refúgio, fortaleza que nós precisamos. Mas às vezes somos nós que estamos esquecidos ou não estamos percebendo quem é o nosso Deus. É interessante que esse salmo, ele tem 3 estrofes. E elas são marcadas por uma palavrinha hebraica, selá. Provavelmente aí na sua Bíblia está traduzido como pausa. Pausa. Primeira estrofe é justamente os versos que nós lemos. Verso 1, 2 e 3. Como era um cântico, e um cântico para lembrar o povo de como Deus é o refúgio, como Deus é a fortaleza, como Deus é o socorro que é presente. Então, quando as pessoas cantavam essa primeira estrofe, o que acontecia? Depois a segunda e a terceira. Às vezes nessa manhã o que a gente está precisando é de selar. Estamos precisando da pausa. Opa, espera aí. Deixa eu ser relembrado. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente, sempre presente na tribulação. Portanto, eu não preciso temer, ainda que.
Ainda que. Como essas verdades encontram ressonância no seu coração? Ao pausar nesta manhã e se encontrar com estas palavras da Escritura, com esse hino de louvor que o povo de Deus cantava desde o Velho Testamento. Nesta pausa desta manhã, neste culto, qual é a resposta do seu coração? A resposta da sua alma? Eu vou ler novamente esses 3 versos. E eu queria que você, em silêncio, ouvisse o Espírito Santo falar com você. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Que oração você precisa fazer nessa manhã? O que o coração é movido diante de Deus para falar com o Senhor nessa manhã? Vamos orar. Senhor, nós somos tão pequenos diante dos fenômenos que estão ao nosso redor, na sociedade, no mundo, em convulsão. Às vezes, ó Deus, circunstâncias dentro da nossa casa, no nosso corpo, nos nossos relacionamentos. Ah, Senhor, de fato, quantas vezes as águas parecem tumultuar e nos tragar, ó Deus, para dentro de uma situação dura e difícil. Mas nesta manhã, Senhor, a Tua palavra nos diz, nós não precisamos temer. Porque o Senhor é o refúgio, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é Deus presente. Te bendizemos, porque apesar de sermos voláteis, o Senhor é Deus soberano e o Senhor é o Deus da providência, inclusive nos dias difíceis e maus. Assim, ó Deus, colocamos nossa vida diante de Ti. Nesta manhã nós queremos bendizer, porque nós podemos cantar, nós podemos entoar estas palavras, certos de que elas são verdadeiras. São promessas vívidas diante de nós. Então fortalece o Teu povo, ó Deus. Encoraja o Teu povo. Traga, ó Deus, consolo. E nesta manhã, que nossos corações possam se mover para esse lugar de refúgio, para essa força que só o Senhor pode nos dar, e para essa percepção de que o Senhor está sempre, sempre, sempre presente. Glória ao Teu santo nome, porque, ó Deus, tudo isso é possível por causa daquilo que Cristo fez por nós. Assim nós Te bendizemos e Te adoramos nesta manhã e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.